'cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. There is power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You turn for good. Aleluia. Deus pega tudo e transforma para o nosso bem. Nós vamos cantar uma música que diz sobre o ousado amor de Deus. Aquele amor que deixa as 99 e vai buscar aquela perdida.
Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus tem sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, Éramos inimigos de Deus, inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim, porque ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Nosso Deus é bom. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
nos nossos corações, porque Ele é digno de tudo. Worthy of it all. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Night and day, let incense
You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de tudo. Santo e digno, Ele é digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno, diga a Ele. Ele é digno de tudo. Cordeiro Santo, Ele é digno de tudo. Santo e exaltado, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Com mãos levantadas, digamos a Ele: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, Santo e digno, te exaltamos, Cordeiro Santo, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, bendito é o que vive para sempre, Cordeiro Santo, aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito bom estar na casa de Deus. Sabemos que você que está nos assistindo aí, nós vamos estar ouvindo uma palavra com o pastor Neres dentro de uns segundos, mas sabemos que você que está assistindo em casa, é um prazer muito grande podermos louvar juntos ao Senhor. Nunca imaginávamos que o mundo estaria desta forma, mas sabemos que tudo é para a glória de Deus. Amém? Nós estamos felizes porque sabemos que a presença do Senhor não somente está aqui, mas está aí com você também. O Senhor está entre nós, Ele é Deus onipresente, onipotente, e a sua presença é certa em nossas vidas, amém? Nós sabemos que o mesmo Senhor, que pode fazer todas as coisas em nossas vidas, pode fazer na sua vida também. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por todas as coisas. Querido, você que está participando conosco, sabemos que em breve, nós temos orado pedindo isso a Deus, que em breve termine. Como é difícil não ter a presença dos irmãos nas igrejas, como é difícil isso, mas nada pode nos parar. A nossa adoração não pode ser parada. Portanto, dê graças ao Senhor em todas as coisas, porque Ele transforma tudo para o nosso bem. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom é louvarmos ao Senhor. Sempre que você puder, esteja louvando o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E que você possa ocupar a sua mente, o seu coração, encher o ambiente onde você estiver, do louvor ao nosso Deus. Porque isso faz muito bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Isso nos aproxima de Deus. E a Bíblia sempre nos ensina: aproximai-vos de Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, a nossa função como servos do Senhor é continuar servindo a Ele em amor, em espírito, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente da língua que é cantada, a música, independente se você entendeu ou não. Eu tenho certeza, no domingo passado alguém escreveu um comentário falando: ainda que eu não entenda a letra, eu sinto o Espírito de Deus tocar e falar ao meu coração. Então é muito interessante você poder louvar ao Senhor juntamente conosco, que é uma alegria para nós
termos você aqui, nos assistindo, acompanhando, mas não seja somente um assistente, somente um ouvinte, mas louve ao Senhor também. Participe com a sua adoração, com o seu louvor, atraia a presença de Deus, porque onde há a presença de Deus, aí há fartura de alegria. Louvado seja o nosso Deus. Eu queria trazer uma palavra para vocês. Eu separei um versículo que está em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Eu achei muito interessante esse versículo que fala: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. É interessante que Deus próprio, o próprio Deus, ele estipulou as estações. Mas junto com as estações, que é mencionado nesse versículo, ele falou algo muito interessante que me chamou a atenção: plantio e colheita. Nós temos visto nesses dias difíceis que estamos vivendo, temos visto muitos comentários, muitos testemunhos de irmãos amados que estão passando por situações difíceis. Mas temos visto muitos também testemunhos de irmãos que estão falando que eles estão colhendo algo que eles semearam quando tudo estava bem. Por isso que é importante você semear na obra de Deus. Por isso que é importante você semear sempre. Porque na hora que vier a colheita, nós não sabemos o instante que vamos precisar da colheita. Mas Deus sabe todas as coisas. É muito comum nós estarmos ouvindo testemunhos aqui de irmãos que estão recebendo algum dinheiro, alguma ajuda, sem estar esperando aquele dinheiro entrar. O que é isto? É a provisão de Deus. São pessoas que estão colhendo no momento de dificuldade. Porque a Bíblia fala que nunca foi visto um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Por isso, continue plantando na obra do Senhor. Continue ofertando na obra do Senhor. Você tem aí na sua tela o telefone que você pode fazer a sua oferta. Vocês que estão aqui nos Estados Unidos, você pode fazer a sua oferta através do app da igreja ou através da conta bancária. É importante que você semeie sempre, porque nós não sabemos exatamente quando vamos precisar dessa colheita. Eu tenho visto hoje, nesses dias de hoje, vários irmãos colhendo aquilo que semearam. Que você possa também estar desfrutando desta bênção na sua vida, colhendo aquilo que você tem semeado na obra do Senhor. Então que o Senhor possa estender a sua forte mão sobre a sua vida, abençoando, multiplicando o seu celeiro, para que não venha haver falta de nada, para que venha haver sustento próprio, para que venha haver tudo o que é necessário para a sua vida. Creia no Senhor, porque a Bíblia fala que nunca se viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. O justo é aquele que semeia sempre. Então, na hora da necessidade, ele vai colher. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque eu creio num Deus que provê. Eu creio num Deus que é aquele que provê as nossas necessidades. Eu creio num Deus que é aquele que está sempre presente. Porque a Bíblia fala que Ele é o Deus presente até mesmo na hora da angústia. Não pense você, porque está passando por uma angústia, por um sofrimento, que Deus te abandonou. De forma alguma. Deus está presente. Deus está presente e trabalhando por nós. Porque a Bíblia afirma que nunca foi visto um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ponha sua confiança em Deus, ponha sua confiança no Senhor, que Ele vai prover todas as nossas necessidades. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Pai, eu oro pelos teus filhos, por aqueles, Pai, que estão passando por situações difíceis, por aqueles, Pai, que talvez tenham perdido seus empregos, por aqueles que estão sem ganhar, Pai, o seu salário normal. Eu quero te pedir, ó Pai, que a tua bênção venha sobre a vida deles, ó Pai, porque eles têm sido fiéis a Ti, eles têm ofertado, eles têm dizimado, eles têm semeado, ó Pai, na tua obra, em missões. Então eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que tu venha suprir, ó Pai, cada necessidade. Cumpra a tua palavra, Senhor. Abra as janelas dos céus e derrame, ó Pai, sobre os teus filhos esta bênção prometida, porque agora é um momento muito propício para isso. É o momento que nós precisamos do teu agir, ó Pai. Precisamos do teu mover, ó Pai, em nossas vidas. Então eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai, que possa haver paz nos corações e que ninguém venha perder a esperança em Ti, Senhor, mas que possamos continuar firmes, confiando, ó Pai, que Tu és um Deus presente. E nós declaramos, ó Pai, a Tua bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pastora Roseliane.
paz, queridos, mais uma vez. Hoje vou precisar do óculos que está aí no primeiro banco. Tem dia que precisa. Essa Bíblia diz que vinha com letras gigantes, extra gigantes, mas não veio, não. Mas mesmo assim nós vamos conseguir ler. Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, de 1 a 5. Nós vamos ver a despedida de Josué. Josué sabia que estava chegando o seu tempo de se despedir, e ele desejava conversar com o povo de Deus, com os israelitas que ele liderou por tantos anos. Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel, e ele queria deixar aquelas últimas recomendações. Então, Josué, capítulo 23, diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades e líderes, os juízes e oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, ao oeste. Versículo 5. O Senhor, seu Deus, as expulsará da presença de vocês, e ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Por enquanto, nós vamos estar até no versículo 5. Eu estava aqui pensando nessa manhã, quando eu orava pelo culto, pela palavra, a forma como Josué queria deixar claro para o povo de Israel que tudo o que Deus havia prometido para eles, Deus fez. O Senhor cumpriu as suas promessas. Tudo aquilo que Deus havia prometido quando eles ainda estavam no Egito, como Deus iria tirá-los do Egito, como Deus prometeu guardá-los durante os anos no deserto, como Deus prometeu dar a eles uma terra abençoada, que mana leite e mel, uma terra onde eles chegariam e eles iriam tomar posse de vinhas que eles não plantaram, de casas que eles não construíram, porque Deus iria dar essa terra em herança. Porque esta era uma promessa feita muitos anos antes, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e escolheu Abraão e a sua família toda para serem um povo escolhido do Senhor. E Abraão, quando ainda estava vivo, Deus prometeu a ele e disse para ele: eu vou te dar para você e para a sua geração toda esta terra em que você hoje é peregrino. Então, as promessas de Deus na vida de Abraão passaram para a vida do seu filho Isaque, foram promessas de geração, depois de Isaque para Jacó, e assim faziam muitos anos, só 400 anos eles ficaram no Egito, 430 anos ficaram como escravos no Egito, e depois 40 anos no deserto, mas Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido para eles. Então Josué, ele incentiva eles a se lembrarem do que Deus tinha feito. A minha mensagem hoje é sobre lembrar das bênçãos que você já recebeu no passado. Lembrar daquilo que Deus já fez. Às vezes nós passamos por situações como estas que estamos passando. Talvez você nunca passou por isso antes. Situações em que você realmente não sabe, a gente fica sem saber o que será o mês que vem. O que será daqui 2 meses? Né? Nós já ouvimos dizer que lugares que abriram, depois tiveram que fechar novamente. A gente não sabe o que está acontecendo. Todos os dias a gente ouve uma notícia nova. A única coisa que nós temos certeza é que o nosso Deus está conosco,
que Ele passa conosco por essas circunstâncias. E no momento desses, em que as coisas estão difíceis, nós temos que nos lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. Às vezes nós precisamos sentar com os nossos filhos na nossa sala e lembra naqueles tempos em que estávamos em determinada situação e como o Senhor nos ajudou, como o Senhor passou conosco, como Ele foi fiel. Nós temos que estar sempre ensinando essas coisas para a nova geração. Ensinando essas coisas para os nossos filhos. Talvez eles eram pequenos, não entenderam as experiências que nós passamos como adultos. E nós temos que sentar e conversar com eles e explicar tudo que Deus fez e trazer convicção ao coração deles de que Deus vai fazer de novo. Porque Ele é o mesmo. Deus não muda. Ele é fiel. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, eu me lembro de meu pai sentado na sala, nos ensinando a palavra de Deus, nos ensinando como crianças as histórias da Bíblia. Depois me lembro da minha mãe começar uma escola dominical para as crianças, pediu autorização ao pastor, que naquele tempo ainda não tinha departamento infantil, pediu autorização para ele e fez o melhor que ela pôde. E ali nos ensinando como criança, a gente tinha competição de como que se a gente estudasse o melhor possível as lições e soubesse todas as respostas, a gente ganharia um prêmio. Eu me lembro da gente desejando aqueles prêmios, pequenos prêmios, mas era apenas um incentivo para que nós nos desenvolvêssemos na palavra de Deus. E muita coisa que nós aprendemos da palavra de Deus vem dali da infância, vem de sentarmos juntos em família. É isso que Josué está fazendo. Ele se assentou com toda a liderança, chamou o povo para lembrá-los de tudo que Deus havia feito, para trazer a noção para a nova geração, para trazer a noção de que Deus é o mesmo que fez no passado, pode fazer no presente, e se nós nos colocarmos na posição que o Senhor nos chamou, crendo, confiantes, agradecidos, então o Senhor promete para nós um futuro. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu sou o Senhor quem sei os planos que tenho a respeito de vós, plano de vos dar um futuro, não um plano de vos destruir. Esse é o Deus que nos fala, um Deus que tem planos para o nosso futuro. Mas se nós queremos ver nossa nova geração conseguir conhecer a Deus, precisamos sentar com eles e ensinar a palavra de Deus todos os dias. A Bíblia nos ensina caminhando, sentando na nossa mesa, no dia a dia, conversando sobre a nova geração, porque muitas são as competições que tem ao redor. As nossas novas gerações, elas ouvem muita informação na televisão, agora nas redes sociais e na mídia, e a gente sabe que é muita informação chegando. E é necessário que a gente assente com eles, falando sobre os princípios de moral, os princípios, de fazer as coisas certas. Nem sempre a gente vai alcançar tudo como desejamos, mas a palavra de Deus é uma semente e vai ficar semeada no coração. E ainda que no futuro, quando nossos filhos passam pelas suas próprias experiências e às vezes têm dificuldades de entender ou de aceitar ou de visualizar aquilo que você está visualizando, saiba, a palavra de Deus estará semeada no coração e vai dar fruto. Vai dar fruto porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Então, queridos, no versículo 6 de Josué 23, então, Josué incentiva a eles a não se desviarem. Como é interessante isso? Josué diz para eles, fiquem firmes, não se desviem, esforçai-vos muito para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito na lei, no livro de Moisés, na palavra de Deus que eles tinham naquela época, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Por que Josué insiste isso com eles? Porque isso traria para o país, para a nação de Israel, que estava vivendo um momento bom, um momento numa terra prometida, um momento numa terra em que tudo que eles conquistaram, tudo que eles quiseram, eles conquistaram com a presença de Deus. Mas Josué deixa claro para eles, nós vencemos, porque Deus luta por nós. Veja só, no versículo 9,
diz que ninguém poderá resistir a você. Ninguém pôde resistir a vocês até hoje. Até hoje, ninguém pôde resistir ao povo de Deus. No versículo 10, ele diz que um só de vocês pode fazer 1000 inimigos fugirem. Mas Josué deixa claro para eles, dizendo, porque vosso Deus é quem peleja por vós. Nós nunca devemos entender que é na força do nosso braço, que é na nossa muita sabedoria. Mas nós temos que entender que quando nós nos colocamos debaixo da mão poderosa de Deus, nós temos vitórias. Não, Jesus não nos garantiu que não teríamos lutas, mas nós temos vitórias, porque essas vitórias são feitas pela própria mão do Senhor que luta por nós. Deus luta por nós como Ele lutava pelo povo de Israel. Então Josué diz para eles, não se desviem. Versículo 11, verse 11. Dedique-se com zelo a amar a Deus. Porque com zelo, se dedicar com zelo, se empenhe para amar o Senhor. Por que, queridos? Às vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas as nossas ações, às vezes, falam o contrário. Ou então, amamos sim a Deus, até que chegue uma luta, até que chegue uma dificuldade, até que chegue uma distração, até que algo pareça muito atraente, e então o nosso amor vai se esfriando, a nossa fidelidade vai se esfriando. A Bíblia diz que no final dos tempos, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E Josué sabia muito bem disso. Josué sabia que esse povo, porque ele passou com eles 40 anos no deserto, passou com eles muitos anos na terra prometida, conquistando, mas sabia que era um povo que, quando vinham as lutas, as dificuldades, eles murmuravam, eles reclamavam, tinham dificuldades para ficar firmes, aliançados com Deus. Então Josué está dizendo para eles, olha, eu estou indo embora. Mas é necessário que vocês fiquem firmes do Senhor, porque é o Senhor quem dá a vitória. Então, no versículo 12, verse 12, ele diz, se vocês não fizerem isso, se vocês se desviarem e seguirem as nações que estão ao redor, porque eram nações ímpias, não tinham princípios de moral, não, eles sacrificavam seus próprios filhos no fogo para os seus deuses. Eram nações que faziam coisas tão horrendas diante dos olhos de Deus, que Deus prometeu para Abraão, que iria eliminar aquelas nações, iria dar aquela terra para o povo de Israel, para que ele se tornasse uma nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Mas Josué está advertindo a eles, não se misturem com as coisas dessas nações ao redor, não se aparentem com essas coisas, não se misturem com esses pensamentos, com essa idolatria, porque senão, aí ele fala que seria muito duro a situação deles. Em Josué capítulo 24, que é o próximo capítulo, versículo 2, Josué então, num próximo dia, ele reúne todo o povo e fala, nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. Nós somos aliançados com Deus, mas vamos ter um momento de renovação dessa aliança. E ele diz, né, no versículo 2, Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. O próximo versículo, né? Então Josué diz, eu porém tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, se você ler o capítulo 22, 24 todo, você vai ver que Josué começa a contar todas as histórias que aconteceram. De como Deus escolheu Abraão, de como ele escolheu Isaque, Jacó, de como eles andaram peregrinos e Deus guardou, depois de como tiveram que ir para o Egito, ficaram escravizados lá e depois voltaram através dos milagres que Deus fez através da mão de Moisés. E ele foi contando, porque Josué conta todas essas histórias para todo o povo reunido, para que o povo se lembrasse daquilo que Deus já fez.
Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós, porque isso traz fé ao nosso coração. Hebreus capítulo 11, não vou ler aqui hoje, mas Hebreus capítulo 11 é uma história, é como se fosse uma galeria da fé. É como se você entrasse no museu e tivessem várias histórias, vários quadros pintados dos grandes heróis da fé. Porque é contado todas aquelas histórias para que nós possamos ver tudo o que Deus fez por nós e aquilo que Ele ainda vai fazer. E no versículo 14, Josué 24:14, diz assim, Josué pede algo muito estranho ao povo, algo que a gente nunca imaginaria. Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, e joguem fora os deuses. Eu fiquei pensando, gente, joguem fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates, no Egito também. Ou seja, deuses desde o tempo do pai de Abraão, além do Eufrates, e deuses do Egito, estavam no meio do povo. Por que Josué ia falar, joga fora os deuses, se não tivesse deuses no meio deles? Mas Josué conhecia o povo e sabia que mesmo eles tendo visto todas as maravilhas, tudo que Deus fez, eles continuavam guardando deuses dentro das suas casas escondidos. E Josué diz para eles, isso não vai dar certo. Joguem fora os deuses. E aí o povo, se você observar o restante desse capítulo, o povo começa a dizer, não, deixa conosco, não se preocupe, Josué. Você pode partir em paz, porque nós vamos servir a Deus, nós vamos ser fiéis, nós vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós estamos aqui para fazer mesmo uma aliança com Deus. Desde o versículo 14 até o versículo 23, verse 23. Ele escutou tudo que eles estavam dizendo, mas lá no versículo 23 ele diz, mas joguem fora os deuses. Por que Josué fala isso? Porque ele conhecia o povo. E ele disse, joguem fora os deuses que estão com vocês. Incline o coração de vocês para o Senhor, Deus de Israel. O que é isso, queridos? É quando nós servimos ao Senhor pela metade. A gente serve a Deus, mas existem deuses na nossa vida. Existem situações em que nós ainda idolatramos. Existem circunstâncias, né, que nós ainda ficamos na dúvida, ficamos pendentes, ficamos entre dois pensamentos. São deuses da nossa vida. O secularismo, né, as coisas desse século. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Não vou ler, mas vou citar. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, esse mundo vive no secularismo, né? Num estilo de vida que se inclina para o que é profano. O que é profano é aquilo que é o contrário do que é santo. Eles vivem virados ou vocacionados para as coisas naturais e não entendem o sobrenatural. E somente quem conhece a Deus, tem as experiências com Deus, sabe que o sobrenatural existe e que este sobrenatural é a verdadeira vida que nós não somente vivemos aqui, mas vamos viver depois que partirmos para o Senhor também. Essa vida que a gente vê aqui, nesse secular, nessas coisas, essa vida que é passageira, essa vida que é uma ilusão. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E aí, quando nós estivermos indo para a próxima vida, vamos pensar, será que nós vivemos aqui na terra só pensando no que é carnal, só pensando no que é normal, só pensando naquilo que é natural? Ou nós procuramos em conhecer a Deus, o Deus do sobrenatural, o Deus dos milagres, o Deus da salvação que habita em nós? Precisamos, a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, queridos, nesse mundo secular, o amor ao dinheiro, a ganância,
avareza, desejo de ser poderoso, desejo de fama. Está um negócio assim inexplicável com as redes sociais. Desejo pela fama, admiração pela luxúria. O bem-estar fica sempre acima do testemunho. A falta de bom senso, insensibilidade com o sofrimento dos outros. Desejo, essa geração tem desejos por resultados imediatos a qualquer preço. Mas saibam que no final da conta, quando a conta fechar, estas coisas só trazem problemas para a nossa vida. Tudo aquilo que é voltado para as coisas de Deus é totalmente ao contrário de tudo isso que eu falei. Portanto, Josué conhecia que o povo estava com deuses guardados dentro das suas casas. E muitas vezes nós estamos com esses deuses guardados dentro do nosso coração. Medo, ansiedade, passando por cima das pessoas para conseguir alguma coisa. Queridos, tudo aquilo que é teu, você não precisa passar em cima de ninguém. Aquilo que é teu virá nas tuas mãos, porque Deus é fiel. Fique tranquilo, confie no Senhor, seja fiel a Deus, se aproxime dEle, ore, adore, cante louvores, e Deus, enquanto isso, fará as outras coisas. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E sabe, queridos, em Juízes capítulo 2, que é um pouquinho depois de Josué, o próximo livro é Juízes. Capítulo 2, versículo 8. Judges 2, 8. Aí. Diz que Josué faleceu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Próximo versículo. E sepultaram ele na sua herança, na região montanhosa de Efraim. Next. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e toda geração que após ele se levantou não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera em Israel. Veja só, queridos, o próximo livro da história. Josué morreu, e a liderança daquela época morreu, e a próxima geração não conhecia nada de Deus, não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito em Israel. Verse 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Começaram a servir os deuses não mais escondidos dentro de casa. Porque aquilo que a gente esconde dentro do nosso coração, um dia ou outro vem à tona. Não há nada encoberto que não seja revelado. Se nós deixamos essas coisas dominar dentro do nosso coração, esses desejos do mal, um dia eles vêm à tona. E eles vieram à tona na vida deles. Os deuses escondidos dentro de casa passaram a ser adorados em público. Esqueceram de Deus. A próxima geração, verse 12, diz assim: deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ali. E adoraram aqueles deuses e provocaram o Senhor a ira. Next. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E o verse 14 diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, ou daqueles que estavam invadindo a terra. Deus entregou o povo na mão dos invasores, porque eles deixaram Deus e serviram a outros deuses. Tudo aquilo que toma o lugar da prioridade de Deus na sua vida são deuses que têm que ser abandonados por nós. Tudo aquilo que se torna mais importante do que obedecer a palavra, do que se humilhar, do que servir ao Senhor humildemente e com gratidão, tudo que toma esse lugar são deuses que nós temos que deixar de lado, jogar fora, arrancar do nosso coração. Porque, queridos, pelo fato de muitas vezes demorar um pouco a ação de Deus, isso levou anos. Pelo fato, às vezes, a gente está fazendo isso, Deus não está ligando, não. A gente está fazendo assim, Deus não está se importando. Saiba de uma coisa: a conta nem sempre vem na hora.
Nós precisamos ser fiéis a Deus todos os dias, porque lá na frente nós vamos colher. E se você quer colher bênçãos, se você quer colher tudo que o Senhor tem para a sua vida, de bom, de melhor, de honra, comece a colher, comece a semear hoje. Estude o seu passado, para que você reflita no seu presente e você possa garantir um futuro abençoado. Passado não é para você ficar se sentindo culpado. O nosso passado foi perdoado, mas ele é para ser estudado. Estude as histórias do seu passado. Estude as situações da qual Deus te tirou. Se lembre, agradeça a Deus pelas mudanças. Mas que esse estudo do passado reflita no presente. Você precisa mudar o presente. Você precisa, no presente, tomar decisões de não voltar ao passado. Decisões que hoje, você tomando, vai garantir o seu futuro. Um futuro de paz, um futuro de bênção. Não está garantido que não teremos lutas, mas está garantido que passaremos pelas lutas e seremos vitoriosos. Semeia hoje decisões de mudança, de boas escolhas, de se voltar 100% para o lado de Deus. Não fica no meio da estrada. Quem fica no meio da estrada é atropelado. Passa para o lado de Deus completamente. Passa para o lado de Deus completamente. Porque Deus, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que se formos mornos, somos desagradáveis a Deus. Não vou nem dizer o que diz lá. Porque somos totalmente desagradáveis a Deus. Não seja morno. Fique de um lado só. Passa para o lado de Jesus inteiramente. Faça essa semeadura de escolha hoje. E você sabe que Deus vai te abençoar. Vou ler para terminar em 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 John 2,15. Até o 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos, a cobiça não procede do Pai. O desejo da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Em outra tradução diz, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas procede do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Essas coisas passam, queridos. Interessante que durante esse tempo de isolamento social, muito disso ficou claro para nós. Quantas coisas as pessoas cobiçam e desejam e querem fazer, mas não puderam fazer nada. Ficaram sem saber o que fazer. Mas aquilo que é verdadeiro, puro, justo, ficou aí dentro de nós. A família, estar juntos, aproveitarmos a vida, coisas que verdadeiramente têm valor. O que adiantam roupas caras que ninguém pôde usar durante esse tempo? Também se usou dentro de casa. E aonde? O que adiantaram bens? O que adiantaram joias preciosas, carros valorosos ou qualquer coisa que você talvez tenha desejado? As coisas que têm valor nessa vida, nossa família, nossos amigos, a nossa paz. Saiba que você deve investir nisso. Não cobice as coisas desse mundo, porque a ostentação desse mundo não vem do Pai. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Passa para o lado dele. Passa por inteiro, não fica em cima do muro. E eu quero encerrar dizendo, lembre-se do que Deus fez por você no passado. Procure corrigir o seu presente e se alinhar com a palavra de Deus. E creia que Deus tem o melhor para o seu futuro. Oremos.
Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. A Sua palavra, Senhor, ela traz alegria ao nosso coração. Ela penetra a nossa alma. Sabemos que somos falhos. Sabemos, Pai, das nossas histórias do passado. De quanto nós erramos. De quanto, Senhor, nós desejamos coisas que não Te agradavam. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos limpou. O Senhor nos lavou com o sangue de Jesus. E o Senhor nos restaurou. O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu um novo coração. Que nós possamos não querer voltar às coisas do passado, que não tem valor, e dar valor àquilo que o Senhor tem feito por nós, o Seu amor incondicional, para que nós possamos ensinar para a próxima geração que o Senhor é o mesmo, que o Senhor nunca mudou, que o Senhor não nos abandona e que o Senhor estará com eles também. Que não sejam as faculdades que nos abandonem de Ti, que não seja o muito estudar, que não seja, meu Pai, o muito trabalhar, que não seja as muitas agitações da vida, as muitas distrações, mas que nós possamos focalizar no Senhor, no Seu amor por nossas vidas e saber que o nosso futuro está nas Tuas mãos. Te louvamos e abençoamos todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, que Deus possa fazer com que você medite nessa palavra e passe para o lado de Jesus por inteiro. Amém? Nós vamos estar recebendo a bênção apostólica com o pastor Nélis. Que Deus te abençoe. No amor do Senhor. Amém. Que essa palavra venha ficar plantada em seu coração e que ela venha frutificar para a honra e para a glória do Senhor. Que não basta somente ouvirmos a palavra, é importante praticarmos aquilo que temos ouvido. Então nós, como é costume nosso, nós sempre gostamos de terminar nosso culto com a bênção do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida a bênção completa do nosso Deus, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.